Eu já fiz para você um vídeo listando os 10 assuntos que mais caíram no Enem nos últimos 10 anos. Nesse vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho a respeito da prova da Federal do Paraná. No edital específico desse ano, que é o 2020-2021, os assuntos mais listados na área de história são da sequência cronológica do mundo antigo, Grécia e Roma. Na Federal, está pedindo sobre os gregos, a colonização grega, a evolução política, tanto de Esparta quanto de Atenas, o helenismo, a cultura helenística. Sobre os romanos, está pedindo a evolução política e social de Roma, ou seja, monarquia, república, império, as conquistas romanas no Mediterrâneo, o Mare Nostrum, a expansão territorial romana e o escravismo romano. Também é bom dar uma olhadinha nas instituições romanas, o direito romano e o cristianismo. O edital também fala para dar uma olhadinha nas artes e na cultura clássica, filosofia, dramaturgia, arquitetura, escultura e nas instituições sociais, culturais e econômicas das sociedades africanas do mundo antigo. Sobre a Idade Média, o edital da Federal está pedindo tanto a alta quanto a baixa Idade Média. Na alta Idade Média, é bom se concentrar nos reinos germânicos, a evolução tanto política quanto religiosa desses reinos germânicos. O poder da Igreja Católica também, a teocracia papal, as ordens religiosas, as heresias, o combate a essas heresias e o Tribunal da Inquisição. Também a respeito do feudalismo, quais eram as características desse feudalismo, quais eram as relações políticas, sociais e produtivas desse período, como é que funcionava a sociedade medieval e como é que era a mentalidade dessa época. Sobre a Baixa Idade Média, convém relembrar o renascimento comercial e cultural. Além disso, o Império Bizantino e o Islamismo, especialmente com relação às cruzadas. Como é que era a igreja medieval nesse contexto, as guerras de reconquista, a Península Ibérica nesse contexto aí também, e a formação dessas monarquias ibéricas. Uma outra dica é dar uma olhadinha nas instituições das sociedades africanas e islâmicas desse período medieval. Sobre a Idade Moderna, o primeiro tópico que o edital da Federal traz é a preponderância ibérica. O que vem a ser isso? A reconquista cristã, a expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica e o fortalecimento dessas duas monarquias, Portugal e Espanha. Também é bom dar uma olhadinha nas rivalidades existentes entre Portugal e Espanha. No edital diz Castela, mas é o mesmo reino. Além disso, esse contexto das grandes navegações, o pioneirismo português e a rivalidade com a Espanha nesse contexto, as resistências, as adaptações e as invasões ocorridas na África, na Ásia e na América, e as formas não europeias de formação política e social que esses europeus tiveram contato com as navegações. Um outro importantíssimo assunto desse contexto de Idade Moderna é o Renascimento, as características do Renascimento, antropocentrismo, humanismo, classicismo, racionalismo e a reforma contra a reforma. Da cultura barroca também se insere nesse contexto aí, a Revolução Científica, o Iluminismo, o Estado moderno e o fortalecimento do absolutismo monárquico e do mercantilismo. Ainda sobre o Estado moderno e essa sociedade absolutista ou sociedade do antigo regime, como é o nome que está no nosso edital, é bom dar uma olhadinha nas guerras senhoriais, nas guerras religiosas, no sistema de colonização, na escravidão e na sociedade da América Espanhola e da América Portuguesa. E olhe também colonização inglesa e colonização francesa e holandesa. Nesse contexto, também é bom dar uma olhada nas companhias de comércio e na situação do tráfico de escravos. O último assunto de Idade Moderna é a América Portuguesa, o sistema de escravidão, a escravidão dos indígenas, a escravidão de africanos, as atividades produtivas nessa América Portuguesa, a administração e a sociedade colonial. A idade contemporânea é a que tem maior quantidade de assuntos, mais coisas para serem estudadas. Então, foque no comecinho dela, nas revoluções liberais. Que revoluções liberais são essas? Revolução Inglesa, Revolução Francesa, Revolução Americana.
que é o contexto da independência dos Estados Unidos, a Revolução do Haiti, as rebeliões escravas, o abolicionismo na América, o abolicionismo na África, as crises do antigo regime, ou seja, as crises do absolutismo, a Revolução Russa, os desdobramentos, as consequências dessas várias revoluções, o processo de descolonização e as revoluções na África, nas Américas e na Ásia. O edital pede para dar uma olhada na organização da vida material. O que é isso? É o sistema econômico, o processo de industrialização, o processo do crescimento do capitalismo, a passagem do mercantilismo para o capitalismo, a escravidão na América e na África, a formação do trabalhador urbano, do trabalhador rural, outras formas de trabalho, movimentos de contestação a essa ordem burguesa que se instaura, contestação ao sistema colonial, imperialismo, a industrialização brasileira, tanto a ascensão quanto a crise do estado de bem-estar e o período pós-abolição no Brasil. Um outro tópico importante são as ideologias e práticas políticas. Que ideologias e práticas políticas são essas? O liberalismo, o socialismo, o anarquismo, o capitalismo, o nacionalismo, o racismo e os totalitarismos. Fascismo, nazismo, franquismo, salazarismo, enfim. É bom dar uma olhadinha também no sistema da ilustração, ou seja, o sistema iluminista, liberal, o neoliberalismo, o sistema imperialista e as repúblicas, tanto as mais antigas, do começo das independências, quanto as atuais. Vale a pena dar uma estudada também nas ditaduras da América Latina e nos processos de democratização dessa América Latina, tanto no Brasil quanto nos países vizinhos. Um outro tópico é o Estado e guerra. O que vinha a ser isso? A formação do Estado-nação, dos estados monárquicos, as guerras de independência, os projetos de estados, as nações pós-colonialistas, pan-africanismo e o terceiro mundismo. Além disso, foque também Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, o fim do Estado Soviético, as guerras de independência na África, na Ásia, a hegemonia militar norte-americana. Sobre a história do Brasil, ainda é bom dar uma olhada no que ocorreu pós 1968, como foi a ditadura, como foi o processo de redemocratização e como é que aconteceu todos os governos que vieram pós ditadura militar no Brasil. E por fim, mundo atual, globalismo e as tendências socioeconômicas do mundo contemporâneo, a emergência de economias periféricas, inclusive o Brasil, a ordem dessas novas sociedades, a importância dos direitos humanos, a emergência de novos movimentos políticos e sociais, tanto na América quanto na África e na Ásia. No ano passado, os assuntos da prova da Federal ficaram distribuídos da seguinte maneira: foram 5 questões de história geral, 3 de história do Brasil e uma questão de história da América. Se você quiser que eu comente a prova do ano passado, falando de cada uma das questões, para fazer uma revisão, aproveitar esse assunto para fazer uma revisão, comente comigo. Pode me mandar um e-mail ou escreve ali na dúvida da Meta 25, tá certo?